Olá, galerinha! Estamos aqui de novo, Prof. Jaque. Vamos falar sobre como o amor é lindo. Na verdade, a gente vai dar continuidade, né? Então, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Então, a gente falou, vamos só recordar um pouquinho. A gente falou sobre o Cupido, né? Que ele representava, então, ele é uma das imagens mais fortes que representa o amor. A gente falou sobre duas histórias que se entrelaçam. A história de Ariadne e Baco e a história de Ariadne e Teseu, que é uma mitologia greco-romana. E a gente observou lá algumas obras de alguns artistas que falavam, que retratavam, né, esses momentos, né, da história. Então ali essa imagem de Baco e Ariadne, uma obra feita por Tiziano, e aqui embaixo uma estátua, né, uma escultura do Rêmen, que fez a luta, né, do Teseu combatendo o Minotauro. Então, olha lá, outras formas de ver o amor. Tiziano retrata em uma obra, na sua obra lá, Baco e Ariadne, uma visão particular do amor. Porém, você acha que o amor é lindo na visão de todos os artistas? Será que existem outras interpretações do amor? A gente tem aqui um artista que se chama Marc Chagall, artista russo, que viveu no Brasil. Criou uma pintura cujo tema é as bodas, na qual mistura elementos de sua infância e o ritual do casamento na cidade onde vivia. Então, é uma obra bem rica, né, de cores. Então ele tem esses acontecimentos, tá vendo que tem o pessoal tocando música, vendo a cerimônia do casamento, a noiva, retrata ali a noiva casando de branco e tudo mais, né? Se chama A Boda, o nome dessa obra. Outro artista que representou o amor foi o conhecido escultor romeno Constantin Brancusi, na obra O Beijo. O artista ficou conhecido como uma importante personalidade no movimento moderno na história da arte e como um dos pioneiros da abstração em esculturas. Já Edvard Munch, com o trabalho Homem e Mulher, retrata o amor com a técnica de xilografia. Então, a xilografia é uma técnica artística que trabalha a gravura em alto relevo, né? Então, aquele relevinho lá, essa é a característica principal da xilografia, tá? Então aqui dá pra gente observar um pouquinho as duas obras, né? E aqui embaixo até pede pra gente ver as semelhanças e as diferenças, né? Nessa obra, particularmente, ela me traz assim uma ideia, me retrata assim uma mulher querendo beijar o homem, mas o homem não está correspondendo, né? E aqui é um beijo. Eu adoro essa escultura, eu acho ela muito fofa. Eles são bem juntinhos, bem quadradinhos, eles se encaixam. Como o amor é lido por Marc Chagall. Então, olha só, esse é um artista que ele viveu quase 100 anos, ele viveu 98 anos, ele nasceu em 1887 e morreu em 1985, né? Tendo vivido a maior parte de sua vida em Paris, foi também ilustrador literário e desenhista de vitrais, de cenários e de figurinos para o teatro e o balé. Na obra Os Noivos da Torre Eiffel, observa-se como o casal se abraça enquanto os músicos, como se fossem anjos, interpretam uma marcha nupcial. Então, também é uma obra rica de detalhes, de cores, bem interessante se ver. Alguns elementos como um candelabro e às vezes alguns animais como vacas, galos e bodes. Então, olha aqui, uma cabra, bem bonitinhos, anjinhos aqui, outros casais aqui embaixo. São típicos das obras de Chagall. Ademais, seus quadros são repletos de símbolos imaginários. Então, essa obra. Outra obra também que a gente vai ver aqui, é o beijo. A gente vai falar sobre o beijo como símbolo do amor. Lembra a outra obra que a gente viu, que era uma estátua, né? Aquela estátua feita em pedra, escultura em pedra,
elas são bem encaixadinhas se beijando. Aqui a gente tem outra escultura em mármore, né? Que é Psique reanimada pelo beijo do amor, o nome dessa obra. Com um terno abraço, o Cupido envolve o corpo de sua amada, Psique, pois o braço reflete a enorme paixão. Então, olha só, os braços estão amplos ali nessa obra. Entre esses dois personagens mitológicos, que a gente falou sobre eles. Psique volta seu rosto para o Cupido, que se aproxima suavemente para beijá-la. Essa escultura de Canova impressiona pela expressão dos sentimentos e do amor dos jovens. Toda a cena parece refletir uma atmosfera de felicidade, paz e prazer. Antônio Canova foi um artista que nasceu em 1757 e faleceu em 1822, em Veneza, na Itália. Criou muitos monumentos públicos, túmulos, estátuas e uma escola de arte para jovens, destacando-se dentro do período neoclássico. O neoclassicismo foi do final do século XVIII até o início do século XIX. Ele apresentava ele representava como principal característica a criação do espírito heróico e a reprodução dos padrões decorativos da arte da Grécia e romana, em oposição ao rebuscamento do rococó, muito presente durante o antigo regime. Então essa é uma obra muito linda, muito famosa, rica em detalhes, e ela está exposta no Museu do Louvre, em Paris. O artista beija sua amada. Então aqui, ó, a gente tem uma obra, né, de um artista, uma pintura de Klimt, que é o próprio artista e Emilie, sua companheira. Então olha só que bacana essa obra, dá pra gente observar bem os detalhes, rica em cores, ricas em detalhes. Ela tá ajoelhada aqui e ele está beijando no rosto, um beijo bem afável, bem tranquilo, bem gostoso. Eles estão abraçados, né? E ao mesmo tempo cobrem seus corpos com formas em um mosaico, fundindo as duas figuras. Emily está ajoelhada sobre o tapete de flores e seus olhos estão fechados em uma atitude receptiva, enquanto Clint a abraça fortemente. A obra é diretamente influenciada pela técnica de mosaico. Então, ó, você tá vendo que tem uns quadradinhos ali, ele dá essa ideia, essa sugestão de uma colagenzinha, de sobreposição, como ele utiliza essas cores para formar essa imagem grande, né? Essa imagem no seu total. Diretamente influenciado, né, por essa técnica, o artista conheceu na juventude, redescobriu por conta de uma viagem a Ravenna e a usa, né, recorrente nos elementos decorativos. Em uma linguagem artística, os padrões são motivos que se repetem aos arranjos de várias linhas, formas, cores e desenhos que podem ser observados na natureza. Então ele fala um pouquinho aqui sobre essa técnica, né, como que ele descobriu e como que ele utiliza para formar essa obra. Então a obra O Beijo, em um tapete de flores sobre o qual o casal abraça-se, eles se beijam lá. Então, gente, é isso. A gente falou então sobre essa representatividade, né, do amor, e que o beijo representa essa afetividade, esse sentimento, e a gente comentou também sobre o Cupido. Espero que o Cupido fleche vocês um dia, né, sejam apaixonados e se amem para sempre, tá bom? Muito obrigada pela aula de hoje, espero que vocês fiquem bem e que curtam a aula. Até a próxima!